Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Quero já liberar as crianças para a sala, para as suas aulas. Nós vamos estar de pé, quero convidar os irmãos a estar de pé para lermos mais uma vez a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo 35 ao 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 até o 39, finalzinho do capítulo 10. Hebreus 10, 35 até o 39. Amém? Todos acharam? Assim nos diz a palavra do Senhor. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor, Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa e ouvir a tua palavra, Senhor. Pedimos, fala conosco, ó Deus, através da mesma. Opera a tua obra no nosso coração, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, entendimento para que possamos viver a tua palavra, para que possamos absorver, ó Deus, aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Tenha paciência, Jesus já vem. O homem, ele faz muitas promessas. E nós estamos chegando próximo a um período de bastante promessas. Promessas de melhorias, promessas de emprego, promessas de amor, promessas de amizades. E muitas dessas promessas nós sabemos que são vãs, que elas passam e não se cumprem, não é verdade? Por isso o salmista no Salmo 60, número 60, versículo 11, ele diz: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, ó Deus, porque vão é o socorro do homem. O homem, ele dá socorro, mas é um socorro, uma ajuda temporal, passageira, limitada, né? Somente Deus pode nos dar o socorro da alma. Por isso o salmista falou: me dá socorro para sair da angústia, porque ele sabia que somente Deus poderia dar o socorro para a sua alma. Irmãos, mas há uma promessa que nessa nós podemos confiar. Nós falamos dela quase todos os dias, falamos dela hoje, nesta noite, nós falamos dessa promessa, e essa promessa nós podemos confiar devido à pessoa que prometeu, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse que ele voltaria. E essa promessa, ela está de pé. Agora, o autor aos Hebreus, ele nos mostra alguns conselhos para que nós possamos alcançar essa promessa. E essa promessa interessante dela é que
como algumas promessas, alguns objetivos que nós temos nessa vida, nós temos que batalhar para conseguir. Nós temos que correr atrás, não é verdade? Nós temos que correr atrás do pão de cada dia. Nós temos que estudar para almejar um emprego melhor. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer algo. Mas essa promessa, ela é diferente. Para nós alcançarmos essa promessa, nós devemos esperar. Que o salmista fala também: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa promessa da volta de Jesus, nós não podemos fazer nada para adiantar ela, mas nós podemos esperar. E quando nós esperamos essa promessa da volta de Jesus, nós caminhamos. Quando nós paramos de esperar essa promessa e voltamos atrás, é o que o texto nos fala, nós paramos na caminhada. Veja que essa promessa nós alcançamos esperando, aguardando. E quando nós não aguardamos, cansamos de aguardar, nós paramos de caminhar em direção a essa promessa. Isso é coisa maravilhosa que Deus fez, irmãos. Como o irmão falou, nenhuma outra religião se vê de um Deus que se entrega para que o homem, sem pagar nada, possa receber o perdão e o acesso a Ele. Foi o que Cristo fez na cruz. As outras religiões, o homem deve fazer algo, um sacrifício, subir morros, de joelho, se mutilar, né? Fazer muitas penitências para que talvez ele possa ser aceito. Já essa promessa e o Evangelho do Senhor Jesus, nós não fizemos nada para alcançar essa bênção. Porque o sacrifício foi o Senhor Jesus que fez na cruz do Calvário. Nós estávamos, a palavra fala, mortos em nossas ofensas e pecados, e Ele nos vivificou. Nós não estávamos procurando por Ele, e Ele nos achou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e o primeiro conselho que nós podemos ver, aí do texto que nós lemos, o autor, ele fala assim: não rejeites, pois, a vossa confiança. Não rejeites a vossa confiança. Veja, ele fala: não ponha de lado essa confiança. Não jogue fora essa confiança. E que confiança é essa? Essa palavra aí, confiança, no original grego, ela significa parésia. É uma palavra que era usada para liberdade para dizer tudo. Era uma palavra usada em muitas audiências, na oratória. É onde a pessoa tem a liberdade para opinar, dizer as coisas sem um limite, sem ser limitada. Então, essa confiança de dizer tudo, muitos lugares, muitas igrejas já não têm essa confiança, porque em muitas igrejas, coisas que a palavra de Deus ela abomina, não se pode dizer, porque eles abriram mão dessa confiança. E Paulo fala: não rejeites a vossa confiança. Não rejeites. Refere também, irmãos, ao nosso privilégio de entrar na sala do trono
do Deus Todo-Poderoso. Alguns versículos antes, o autor diz: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então é essa confiança que o autor está falando. Não rejeites essa confiança. Não é uma confiança em nós mesmos. Não é autoconfiança, mas é confiança em Cristo Jesus. Porque se nós fôssemos confiar diante de Deus em nós mesmos, quem aqui subsistiria, né? O salmista também fala: Senhor, se o Senhor observar as iniquidades, quem resistirá diante do Senhor? Irmãos, e o autor ele nos diz também que essa confiança ela tem grande e avultado galardão, ou seja, há uma recompensa agora e no porvir. Essa confiança nos faz felizes em Deus e nós não nos perturbamos com dúvidas e medo. Pois o perfeito amor, que é o amor de Jesus, é o perfeito amor. Em 1 João 4,18 diz que lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E todos nós necessitamos desse amor. Todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou. Deus amou o mundo todo, todas as pessoas. Mas aqueles que crerem serão salvos. Aqui não está falando de universalismo, né? Que todas as pessoas serão salvas. Não. Para que todo aquele que nele crê em Jesus, esse será salvo. Então essa confiança não é nós mesmos. E também o autor ele fala sobre outra necessidade. E ele fala assim, o versículo 36, se os irmãos quiserem acompanhar: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais de paciência. Não é assim? Alguém nos promete algo e nós precisamos o quê? Aguardar. Precisamos ter paciência. O autor está falando, necessitamos de paciência. E é algo muito difícil, né, irmãos? É muito difícil. Nós pregamos aqui, eu já falei isso aqui, geração que não tem paciência para mais nada. A tecnologia, o avanço da tecnologia, e as pessoas querem coisas mais rápidas, e com isso, a paciência vai embora, né? É difícil, eu estou falando isso aqui, mas para mim também é difícil, todos nós. Por isso que ele falou isso aqui, porque necessitamos de paciência para aguardar, seja uma promessa a ser realizada nesse mundo para nós, pessoal, ou essa promessa da vinda de Jesus. Necessitamos de paciência para aguardar a vinda de Jesus. Quantos que
estão servindo a Deus e surge um problema e nós já pensamos em desistir, não vou mais à igreja, né? Se Deus não fizer isso, eu não vou mais à igreja. Nós, às vezes, colocamos empecilhos, colocamos, me fugiu a palavra, mas nós colocamos algo que, se para Deus fazer para a gente poder servir a Ele, para ir à igreja. Nós necessitamos de paciência para aguardar as promessas de Deus na nossa vida, tanto pessoal, como a promessa que é coletiva, que é para toda igreja, a promessa da volta do Senhor Jesus. Nós necessitamos de paciência. A Bíblia, ela está repleta de exemplos de paciência. Abraão, o quanto que esperou o cumprimento da promessa do seu filho Isaque com Sara. Jó, a sua paciência, que até hoje, né, as pessoas dizem, fulano tem a paciência de Jó, é uma referência, o sofrimento de Jó, o que ele passou, e ele aguardou ali com paciência, e Deus reverteu a situação. Deus tem poder para reverter toda a situação, irmãos, na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus de Abraão, de Jó, é o Abraão de Isaque, de Jacó, o Deus que enviou o seu Filho Jesus. Veja, e alguém disse também, paciência é uma qualidade de momento a momento, que cresce com a prática e com a confiança no Espírito Santo, que nos dá do seu fruto. Paciência é um fruto do Espírito, e nós só vamos alcançar a paciência, e nós vamos crescer nessa paciência com o nosso próximo, essa paciência com as promessas de Deus, de aguardar as promessas de Deus. Nós só vamos crescer praticando e buscando o Espírito Santo de Deus, se enchendo cada dia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, é a ordem para nós. Veja, nós devemos guardar essa confiança, o autor fala, com paciência. Por quê? Ele fala no versículo 37, porque Jesus há de vir, porque Ele mesmo prometeu. Veja, porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá. Um pouquinho de tempo. Para nós olhamos assim, né? Mas quanto tempo já não passou? Mas a palavra fala, não abrir e fechar de olhos, e Jesus vai arrebatar a sua igreja. Por isso nós devemos estar vigilantes. Por isso Jesus mesmo falou, aquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. E por isso devemos estar vigilantes. E nós devemos ter essa confiança, guardar essa confiança com paciência, porque Ele prometeu que virá nos buscar. João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E também os anjos, em Atos, os anjos confirmaram, relembraram essa promessa em Atos 1, 10, 11, estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus era levantado ao céu depois da sua ressurreição. Enquanto eles olhavam, Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus
que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Louvado seja Deus, Jesus voltará. Jesus voltará. Agora, é verdade que a palavra mesmo diz que, e ele fala que não tardará, e ainda que alguns a tenham por tardia, demorada a sua volta, como nos é alertado na segunda carta de Pedro. Pedro diz assim: sabendo que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Escarnecedores, zombam da volta de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela continua aguardando, anunciando, ansiando o retorno do seu noivo. Nós devemos continuar, mesmo que os homens venham zombar, né? Esse povo está aí cantarolando, né? E dizendo que Jesus vai voltar, né? Para o mundo, para o homem sem Deus é uma loucura, mas é uma loucura mesmo, né? O evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus, diz a palavra. É o poder de Deus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará novamente para levar o seu povo. E aí o autor, ele continua dizendo, no versículo 38, mas o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Quem diante de Deus tem a capacidade de dizer: eu sou justo? Por si mesmo, impossível. Mas aqui fala daqueles que foram justificados pela fé. Éramos inimigos de Deus com o nosso pecado, inimigos do Pai. É isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus, e a palavra diz que todos pecaram. Não é que nós nascemos bom e com o tempo nós vamos pecando. Não, todos pecaram desde o nascimento. Já temos a natureza do pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E agora, como podemos outra vez voltar à presença de Deus? Como o homem pode fazer isso? Somente através de Cristo, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, através da vida e do ministério da crucificação, da ressurreição do Senhor Jesus. Somente através de Cristo. Não mais. Agora o justo, ele vive não mais pelas suas ideias, as suas concepções. Não. O justo, agora que foi justificado diante de Deus através de Jesus, ele vive agora pela fé. Ele vive pela fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, a palavra diz, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela fé nós podemos fazer a vontade de Deus. Somente pela fé em Jesus nós podemos obedecer a Deus.
Eu, quando era mais novo, não sou tão velho assim, mas quando eu era mais novo, eu achava que Deus ia se agradar de mim, do meu esforço, e era um sofrimento. E depois, ouvindo o Evangelho, eu entendi que se eu me agarrar à minha confiança nas minhas obras, eu rejeito a Cristo. E eu entendi. E esse é o amor de Deus. Essa é a maravilha do Evangelho. Deus nos dá uma nova vida. Não importa o quanto nós erramos, não importa o quão fundo nós cheguemos no poço, né? Deus pode nos dar uma nova vida. Deus pode transformar o nosso coração. Nós não conseguimos mudar. E o Evangelho, eu ouvi um pastor falando hoje mesmo isso. O Evangelho, ele não melhora o homem, ele não ajusta. Não, o Evangelho, ele transforma o homem. É uma nova criatura. Não é um remendo, né? E o próprio Jesus falou isso. Não se põe um remendo velho num pano novo. Não. O Evangelho, ele faz isso. Quando aqueles que abrem o coração e aceitam o Senhor Jesus, entendem essa mensagem e creem em Jesus, o Senhor Jesus, ele transforma a nossa vida. Transforma o nosso coração, o nosso jeito de pensar, o nosso temperamento. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E veja, irmãos, que o texto continua falando que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O autor, no versículo final, ele dá como se fosse um consolo, né? Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem e continuam crendo. Muitos que se retiram, eles voltam às velhas obras. Muitos até estão na igreja, mas não têm a fé, não creem mais nas promessas de Deus, não creem mais na vinda do Senhor Jesus, não deixam os rituais, eles voltam aos rituais. A sua fé é limitada, deixam a dúvida entrar, o medo. Veja, ele deixa um consolo para nós. Nós não somos dos que se retiram. Pela graça de Deus, nós não podemos nos retirar dessa confiança. Nós devemos crer, continuar crendo, continuar a crer no Senhor. Como Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não apenas saber sobre Deus, mas conhecer, aceitar a palavra de Deus, ter a comunhão com Deus e deixar Deus transformar as nossas vidas. Gostaria que você refletisse como está, e eu também, né? Como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa confiança? Não
em nós mesmos, a autoconfiança, mas é confiança em Deus. Como está a nossa paciência? Cristo vem, você está preparado? O que você vai apresentar a Jesus? Jesus contou, né, a parábola do homem rico que estava preocupado com seus celeiros. Eu tenho que construir mais celeiros para juntar mais, né, mais bens. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, quando eu estiver bem, né, rico, abastado, eu vou dizer para minha alma: alma, tens depósito, muitos bens, agora descansa, né? Goza, descansa. Aí veio a palavra: louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. A nossa confiança não tem que estar no material, nas coisas materiais. Isso tudo vai passar, isso tudo perece. Mas a nossa confiança tem que estar em Jesus, em Cristo, o Salvador. Na verdade, a gente fala: está preparado? Ninguém está preparado por si só. Por nós mesmos nós não estamos preparados. Mas Cristo nos prepara, né? Através dele nós podemos estar preparados. Somente aquele que está em Cristo, confiante em Cristo, com a sua vida em Jesus, ele pode dizer: Maranata, vem Jesus. Vem, Senhor, pode vir. Agora, aquele que está preocupado com esse mundo, com as coisas deste mundo, com algo que não tem, que não conquistou ainda, ele não consegue dizer. Você tem vivido pela fé? Viver pela fé aqui não é aquela maneira de que as pessoas acham, né? Agora eu vou viver pela fé, não vou trabalhar, não vou estudar, né? Eu vou viver, seja o que Deus quiser. Não, não é isso. Não é isso que o autor está falando. É viver confiando na promessa do Senhor. Viver aguardando a volta de Jesus. Viver ansiando a volta de Jesus. Com alegria. Porque Ele vem. Crendo nas promessas de Deus. Que Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele é fiel. Quem prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Que possamos guardar essa palavra, possamos meditar nela. Estou encerrando por aqui. E você está confiando em quem? Em quem você tem colocado a sua fé, a sua confiança? Porque enquanto o homem ele não entrega a sua vida a Jesus, ele está falando: eu confio em mim. Eu confio em fulano, eu confio em cicrano. Eu confio nisso, eu confio naquilo. Enquanto o homem ele não se rende a esse amor, ele está dizendo que não confia nesse amor. Que possamos a cada dia confiar no Senhor. Que possamos guardar essa palavra. Que
que possamos pedir a cada dia ao Senhor fé, acrescenta-nos a fé que nós temos que fazer. Quem não tem fé, quem não tem sabedoria, né? A palavra diz, peça a Deus que dá, a todos dá, liberalmente. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Quero orar mais uma vez. Feche seus olhos. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, bendizemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, ó Deus, que o Senhor tem nos feito, ó Deus, através da Tua palavra. Glorificamos ao Senhor, ó Deus, pela volta do Senhor que se aproxima, os sinais se cumprem em nossos dias. Deus, pedimos, ó Pai, nos dê graça, Senhor, nos dê fé para perseverar, para continuar servindo ao Senhor, seguindo esse caminho, esse novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, ó Deus, ali na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos assim ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.